Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Trago saudação da minha esposa, Fabiana. Trago a saudação do ministério que nós pastoreamos ali no bairro da Vila Nova, a Igreja Nova Vida. Estamos há 10 anos naquele lugar, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. E Deus, com muitas dificuldades, porque não é fácil fazer a obra de Deus, porque nós lutamos contra o próprio cão, irmãos. Nós lutamos contra o próprio inimigo. Mas Deus é a razão de fazermos bem feito, da melhor maneira que podemos, a obra que nos foi confiada. No Evangelho segundo escreveu no João, capítulo de número 10, versículo de número 39, nos traz um fato acontecido com o nosso Senhor, e através desse fato nós vamos entrar no maior milagre que Cristo operou como homem entre os homens, enquanto esteve andando sobre a terra na forma humana. Diz-nos o versículo que foi citado: procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém? Senhor Deus e Pai, em o nome do Cristo Jesus, nós pedimos que o Senhor, por misericórdia, fale ao nosso coração. Somos pessoas que cremos na Tua Palavra e temos a certeza que necessitamos dela. Por isso, ó Deus, usa-me, Pai, uma vez mais, para falar a palavra que o Senhor tem ao todos aqueles que deixaram seus lares e dirigiram-se para este lugar. Que todos saiam daqui abençoados, curados, libertos pelo poder da palavra que há de ser ministrada, pois a palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante que a espada de 2 gumes e é apta para corrigir, para fazer maravilhas, e por isso nós, com ousadia, pregamos e com reverência recebemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, as horas se vão e eu quero ser sucinto nas palavras. Mas há um texto que, a partir do versículo 11, o evangelista João nos apresenta. E o título desse texto é A Ressurreição de Lázaro. Nós, antes de chegarmos na ressurreição de Lázaro, precisamos entender que Jesus estava fugido de Betânia. Jesus estava fugindo daquela terra. Ele precisou fugir, pois os sinais o acompanhavam, e ele, por se declarar o Messias, e através da sua pregação da palavra, ajuntava multidões, e isso incomodava os religiosos da época, fez com que o Senhor fosse, num desses dias, tentado pelos homens a ser morto, mas sabia ele que ele não deveria ser morto apedrejado, então ele fugiu, porque a morte dele deveria ser na cruz, e ele junto com os seus apóstolos fugiram para não ser apedrejados, e diz a Bíblia que eles foram para um lugar além do Jordão. Eles foram para um lugar que a Bíblia não descreve este lugar, a não ser dizendo que foi além do Jordão. Jesus e os discípulos fugiram para lá, para não serem apedrejados. E lá onde ele estava, em Betânia, existia uma família muito estimada por ele. Família essa de um homem e de 2 mulheres. A Bíblia diz Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 irmãos, solteiros, mas de muita riqueza, muitas propriedades. Eles eram herdeiros de grandes fazendas, eles eram herdeiros de uma grande propriedade em Betânia. Seus pais eram homens de posses, ao ponto de, na propriedade deles, havia um sepulcro particular. Não é qualquer pessoa que podia ter um sepulcro particular, a não ser que esse fosse alguém que tivesse dinheiro. O cemitério público era para todos, mas
sepultar alguém num túmulo particular na sua propriedade era prerrogativa só de pessoas que tinham dinheiro. E ali estava um túmulo na fazenda, na propriedade de Maria, de Lázaro e de Marta. Jesus havia fugido daquele lugar para não ser apedrejado. Estava além do Jordão. Ele estava naquele lugar, mas ali ele continuava a fazer a vontade de Deus. Ele continuava a curar. Ele continuava a falar as palavras que Deus dava dele dizer. E as pessoas ficavam maravilhadas porque eles ouviram o que João falava de Jesus e agora viram com seus olhos que Jesus era muito mais do que João falava. Aleluia! Então, assim aconteceu com você. Quantos um dia ouviu falar de Jesus e hoje, na presença do Senhor, vê que Jesus é muito mais do que falaram para você. Aleluia! Se você ouviu que Jesus curava, hoje você vê que além de curar, Ele batiza no Espírito Santo. Oh, aleluia! Ele faz maravilha, Ele ressuscita até morto. Então, na presença de Jesus, nós observamos que Jesus é muito mais do que falavam dele. Aleluia! E Jesus naquele lugar atraía a multidão. Jesus naquele lugar fazia as maravilhas. E diz o texto que muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse desse era verdade, e muitos ali creram nele. Amém. E enquanto ele estava fugindo, os irmãos sabem que quando a gente está num determinado lugar, o mundo não para, né? O mundo não para. Eu faço um trabalho numa clínica de recuperação e eu sempre falo para os internos dali, eu falo: enquanto vocês estão aqui, o mundo lá fora não parou. Vocês estão aqui, vão ficar 6 meses, talvez 1 ano, mas enquanto vocês estão aqui, o mundo está girando lá fora. Existem pessoas nascendo, existem pessoas morrendo, existem pessoas ficando desempregadas. O mundo não lhe dá um stand-by enquanto nós estamos parados. Jesus, ele estava fugindo para não ser morto a pedrada junto com os seus apóstolos, mas lá onde ele havia deixado os seus amigos, aconteceu um fato. Lázaro ficou enfermo. Lázaro adoeceu. Lázaro, e a doença que Lázaro foi acometido, de uma maneira tão rápida, começou a consumi-lo. De uma maneira tão rápida, aquela enfermidade começou a definhá-lo. Começou a deixá-lo de forma as pessoas ficarem preocupadas com a enfermidade dele, ao ponto de ele for desfalecendo, até morrer. Mas enquanto estava nesse processo, até chegar à morte, as irmãs de Lázaro mandou avisar Jesus aonde ele estava, que Lázaro estava morrendo. Jesus então recebe a palavra. Eu poderia ler o texto, mas eu não vou, para que isso não venha deixá-los cansados. Eu quero que vocês saiam daqui dizendo que o pregador não foi cansativo, né? Porque é terrível quando vocês jantam pregadores, estão comendo e falam: poxa, o pregador hoje foi cansativo, né? Eu quero ser bênção na vida de vocês. Amém. E por isso eu quero ser rápido nas considerações. Mas Lázaro adoeceu e morreu. E enquanto isso, nesse processo, antes da morte de Lázaro, mandaram avisar Jesus aonde ele estava, de que seu amigo Lázaro estava doente. Irmãos, a cidade que Jesus estava, distava de Betânia 4 dias de viagem. Não existia táxi, avião, não existia meios de locomoção, a não ser alguns animais e as próprias pernas. E nesse interim, levava 4 dias para chegar da onde Jesus estava até Betânia. Diz o texto, se os irmãos forem ler o capítulo 11 de João, que Jesus ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Veja que em João 11, versículo de número 6, diz que ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias. Jesus estava além do Jordão. Ouviu que Lázaro estava enfermo, permaneceu ali ainda 2 dias. E nesse interim de tempo de 2 dias, aconteceu que Lázaro morreu. Versículo 7 diz que Jesus, depois de 2 dias, depois de 2 dias ter recebido a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus disse para os seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Mas voltar para a Judéia seria alguém se autoflagelar, alguém se lançar à morte,
Porque os judeus quiseram matar Jesus, pois eles se proclamavam Messias através de seus atos e seus ensinamentos. E eles estavam com medo do retorno do Mestre para a Judéia. Porque Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém. Betânia, ele fica hoje onde é a Cisjordânia. Quem conhece o mapa, quem conhece um pouco de geografia, vai entender que aonde é a Cisjordânia é onde era Betânia. Jesus, ele voltando para Jerusalém, seria apedrejado, porque ele saiu de lá tendo em mente que ele morreria. Mas diz-nos a palavra de Deus que Jesus respondeu para os seus apóstolos, a 12 horas do dia: se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11 de João 11. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aleluia. Lázaro estava morto. Jesus, nada é oculto dele como Deus. Então ele disse claramente para os discípulos, após declarar que Lázaro dormia, que Lázaro estava morto e que Jesus ia ressuscitá-lo. Jesus ia fazer um milagre. Versículo de número 14, Jesus é enfático em dizer: Lázaro está morto. E ele disse: fogo, por amor de vós, que lá eu não estivesse. E ele dizia: e ainda bem que eu não estava lá, porque se eu estivesse lá, ele não ia morrer. Se eu estivesse lá, faria eu o milagre da cura, talvez ele pudesse dizer nessas entrelinhas. Mas ele diz: fogo, que eu não estivesse lá, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Porque os judeus precisavam de algo, irmãos, para ver que Jesus não era simplesmente um falastrão. O maior milagre que Jesus operou entre os homens é esse. Aleluia. Esse é o maior milagre que Jesus operou entre os homens, sem ser a sua ressurreição. Porque os judeus não criam que Jesus era o Messias. E precisavam eles ter uma prova concreta de que Jesus era quem dizia ser. E foi necessário que Lázaro fosse escolhido para ser essa pessoa, que através dele Deus ia manifestar a glória de Jesus Cristo. Aleluia. Existem pessoas que são escolhidas por Deus. E é triste, irmão, para o homem, vamos entender assim, quando ele é escolhido para que Deus mostre através dele a glória dele. Mas pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo porque quando alguém é escolhido para que os outros vejam na vida desse a glória de Deus, significa que esse alguém vai passar por uma dificuldade muito grande. Significa que esse alguém vai passar por uma situação muito difícil. Significa que esse alguém vai passar por uma situação que muitos não gostariam de passar. Lázaro havia sido escolhido para passar algo que nenhum de nós talvez suportaria passar. Lázaro morreu. Lázaro estava morto. Disse Tomé, versículo de número 16. Vocês já vão entender o que eu estou dizendo agora um pouquinho para frente. Tomé disse assim: vamos voltar com ele para morrermos com ele. Aqui eu aprendi que Tomé era um homem diferente. Tomé amava muito Jesus. Tomé disse assim, olha, está aqui, olha, poucas vezes que a Bíblia se refere a Tomé. Aqui no versículo de número 16, Tomé disse assim: vamos nós também para morrermos com ele. Tomé fala assim: ele vai voltar para a Judéia? Nós vamos juntos, porque nós vamos morrer com ele. Nós vamos juntos. Aleluia. Ah, como é gostoso quando tem gente assim do nosso lado, né? Amém. Que não é estou junto. Tomé é esse tipo de homem que eu estou dizendo. Tomé falou assim para os outros: ele quer voltar para a Judéia? Eu vou com ele, porque se matarem ele, vão matar eu também. Eu morro com ele, mas eu não largo dele. Eu não deixo dele. Glória a Deus. E Jesus então vai até Betânia. Jesus então vai até onde Lázaro estava. E diz a Bíblia que quando ele chega, muitos judeus estavam consolando Marta e Maria acerca de seu irmão. Jesus não podia entrar em Betânia ou na Judéia. Jesus ficou para o lado de fora. E quando Jesus ficou para o lado de fora, mandou avisar Marta que ele havia chego. E estavam todos no luto. Todos na casa de Marta e Maria. Talvez assim como nós estamos aqui,
Marta e Maria chorando. Você já visitou alguém depois que um ente querido foi enterrado? Vamos supor, enterrou alguém 5 horas da tarde. A família voltou para casa. Você já foi na casa da família? Você já acompanhou a família na volta de um cemitério? É terrível, né, aquele clima, né, pastor? E assim estava Marta e Maria. Eles eram pessoas influentes na sociedade de Betânia, então tinha muita gente naquele lugar. Marta, Maria, seus amigos, aquele clima triste, de repente alguém chega para Marta, fala no ouvido dela: Jesus está lá, Jesus está lá de fora da cidade e mandou te chamar. Jesus não podia aparecer ali naquele momento, porque senão eles apedrejariam Jesus. Então Jesus do lado de fora manda chamar Marta. Marta dirige-se até onde Jesus estava. E eu aprendo aqui com algo com Marta. Marta era crente. Marta era crente, pastor Matias. Amém. Mas um crente que nós devemos rever a teologia dela. Porque quando ela vê Jesus, ela fala assim: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus fala assim para ela: Marta, eu vou ressuscitar seu irmão. Ela fala: eu sei que o Senhor vai ressuscitar. Vai lá na ressurreição do último dia. Ou seja, ela sabia o que Jesus poderia fazer e sabia o que Jesus faria no futuro, mas não cria que Jesus podia fazer no presente. Tem muita gente que é assim, crê naquilo que está escrito, crê naquilo que pode acontecer, mas não crê no hoje. Está assim de crente dizendo que Jesus não cura mais, que Jesus não faz mais milagre, que isso foi coisa para os apóstolos, que isso foi coisa lá para o passado. Crente com teologia de Marta não vê milagre no presente. Então, se você crê que Jesus fez e crê que Ele vai fazer, creia que Ele faz hoje. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Marta tinha uma teologia errada. Ela acreditava: se tu tivesse, meu irmão não estaria morto. Mas eu vou ressuscitar. Ah, mas no último dia, Senhor. Jesus fala para Marta: Marta, vai chamar Marta. Marta chega na reunião, como nós estamos aqui, e fala para Maria: o mestre mandou te chamar. Maria levanta, agora todo mundo levanta atrás, vai atrás. Maria vai e eles pensam que Maria vai voltar para o túmulo chorar. Diz a Bíblia que eles pensam que Maria ia chorar. Mas Maria não vai para o lado do túmulo. Maria desvia do túmulo e vai para outro lugar. E quando eles vê para onde Maria vai, eles conhecem a comitiva que estava aguardando Maria, eram os apóstolos, e no meio dos apóstolos estava o Cristo. E quando Maria chega, versículo de número 32, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando viu chorar, também chorando os judeus, que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e se perturbou, e disse: onde o puseste? Maria chegou com a mesma história de Marta: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala assim: aonde vocês colocaram ele? Vejam que ele não estava num cemitério comum. Era uma família diferenciada, era uma família rica. E ela disse: vem ver onde ele foi posto. O interessante é que eu fico pensando nesse versículo no caminho, da onde Jesus estava até o túmulo. Marta, Maria chorando. Os judeus agora viam que era Jesus, mas naquele momento não podiam apedrejar Jesus, pois que eles tinham que respeitar o luto da família. Então não podiam apedrejar Jesus. Era um momento que Jesus escolheu a dedo para participar naquele instante. Porque, em respeito à família, eles não iriam apedrejar Jesus, porque Jesus estava no luto da família. E Jesus começa a dirigir-se ao túmulo. E o versículo seguinte é um versículo que desde pequenininho assim eu sei. Jesus chorou. Chorou. Agora eu paro e penso, esses dias eu estava lendo essa mensagem, quando eu escrevi, eu comecei a perguntar: por que Jesus chorou?
Por que Jesus chorou? E eu cheguei a uma conclusão, pastor Matias. Jesus chorou não é porque ele era amigo de Lázaro. Jesus chorou não foi por causa da tristeza da família. Jesus chorou porque ele ia ressuscitar Lázaro. E ele sabia o que Lázaro ia sofrer a partir do momento que Lázaro fosse ressuscitado. Porque Lázaro ia ser a testemunha maior do poder de Deus e que ele era o Filho de Deus. Amém. Aleluia. Quando Jesus sabia o que ele ia fazer, embora era glorioso aos olhos de todos, mas ele estava escolhendo Lázaro para passar dias difíceis, ao ponto de que, se vocês observarem na crucificação, Lázaro não estava lá. Por quê? Com medo de ser morto. E eles queriam matar Lázaro também, porque Lázaro era a prova de que Jesus era o Cristo. Aleluia. Então, quando Deus escolhe a mim ou a você para passar por uma situação, pastor Matias, Matias vai ter que passar por isso. As pessoas vão ter que ver que eu sou o Deus que faz. Amém. As pessoas vão ter que ver que eu sou o Deus que cura. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, precisam passar por um câncer para que a família observe que Jesus cura? Aleluia. Quantas pessoas têm que passar por uma situação difícil para ver que Jesus perdoa? Amém. Quantas pessoas têm que passar por uma situação conflitante para ver que Jesus é a paz? Amém. Lázaro ia passar por uma situação muito difícil. E Jesus chorou naquele momento. Quando chega diante do túmulo, Jesus manda rolar a pedra. Quando rola uma pedra, Marta estava preocupada, porque pensava ela. Lembra que eu disse que Marta não acreditava que Jesus podia fazer alguma coisa naquele momento? Marta estava preocupada de como que Lázaro ia estar. Ela pensou que quando Jesus mandou rolar a pedra, Jesus ia entrar lá dentro para ver um homem morto. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Imagine como não estava o corpo dele, falando biologicamente. Então Marta estava preocupada com isso. Ele já está 4 dias morto. Ele vai entrar lá, vai estar fedendo. Não entra lá, Senhor. Ele não está apresentável, não entra. Ela imaginou que Jesus fosse entrar lá dentro. Mas naquele momento, quando todos estavam diante do túmulo, os judeus que quiseram apedrejar Jesus um tempo antes, ao ponto de Jesus ter que fugir de lá, estavam todos ali. Jesus então chega diante da porta do túmulo, do sepulcro, e em voz alta fala: Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Amém. Eu sei quem eu sou. Mas eles não sabem, eles duvidam de quem sou eu. Eles não acreditam que eu sou o Messias, em outras palavras. Eles não creem que eu fui o enviado para eles. E para que eles saibam que tu me enviaste, manifesta a tua glória. Aleluia. Dito essas palavras, Jesus olha para dentro do túmulo e fala: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Glória a As Deus. pessoas que estavam ali falam: esse homem está louco. Além de falar que é o Messias, manda um morto sair para fora. Esse homem está louco. Tem que mandar internar esse homem. E quando eles estão todos nessa conversa, eles olham a porta do túmulo e tem alguém em pé lá. Jesus fala: pode tirar a bandagem dele e ver lá. Aleluia! E quando eles tiram a bandagem daquele que estava lá e vê que é Lázaro, você acha que ficou algum ali? Todo mundo correu. Marta e Maria e Lázaro puderam entender o que Jesus representava para a humanidade. Aleluia! E Lázaro foi o maior dos sinais, porque Jesus mataram, ele ressuscitou e foi embora. Lázaro ainda ficou vivo lá para mostrar que ele tinha o poder de Jesus. Amém. Eu quero dizer aqui a todos que vieram essa noite nesse culto: talvez você foi escolhido por Deus para passar por uma situação difícil. Talvez você foi escolhido para passar por uma situação difícil.
Deus escolhe pessoas para passar por algumas situações para que através da vida dessas pessoas o Senhor revele a glória dele. Aleluia. Algumas pessoas não entendem quando acontece algo. Algumas pessoas não entendem quando o médico fala que está doente. Algumas pessoas não entendem quando o marido vai embora, quando a esposa vai embora. Algumas pessoas não entendem quando o filho está doente. Algumas pessoas não entendem quando perdem o emprego. Algumas pessoas não entendem quando a situação dela está difícil. E ela fala, mas eu estou servindo ao Senhor, olha o que me aconteceu. Parabéns. Você foi escolhido para passar por uma situação difícil. Aleluia. As pessoas vão dizer, cadê seu Deus? As pessoas vão falar, vamos ver se você vai seguir o que ensina a sua igreja, a sua religião, ou se você vai abandonar a sua igreja e sua religião. Lázaro foi escolhido para que a glória de Deus fosse mostrada através da vida dele. Amém. E às vezes Deus escolhe pessoas como eu e você para passarmos por esse tipo de situação. Não para ressuscitarmos os mortos, mas às vezes até para morrer precocemente. Às vezes para ser acometida de uma enfermidade. Às vezes por termos uma perda na nossa vida. Às vezes por perdermos algumas coisas. Mas sabe que quando Deus escolhe pessoas como eu e você para passarmos por essa situação, eu entendo que como Lázaro ele chora, porque ele sabe que não vai ser fácil. Mas ele já está garantindo a vitória para você. Aleluia. Ele já garante a vitória. Glória a Deus. Vai passar pela situação difícil. Oh, Se você está passando por uma situação difícil, eu quero dizer que o Senhor já te garantiu a vitória. O Senhor já te garante a vitória. Eu não sei se existe pessoas que estão perdendo alguém, perderam alguma coisa, foram diagnosticadas com uma enfermidade, seus filhos estão passando por alguma coisa. Saiba que tudo vai mostrar a glória de Deus para os seus familiares. O seu marido que não é crente vai ver a glória de Deus. A sua Aleluia! vai ver a glória de Deus. Oh, o seu parente vai ver a glória de Deus. As pessoas que convivem com você vão ver que Deus é real. Deus é real. Deus é real. Ele não permite uma situação maior do que as nossas forças. Se Ele tem escolhido você para que a glória de Deus seja manifestada, não aceite essa escolha e fala, Senhor, aquilo que o Senhor colocou para eu passar, a cruz que o Senhor colocou no meu ombro, eu levarei. Aleluia! Lázaro foi o escolhido. E Lázaro era amigo de Jesus, hein? Lázaro era amigo de Jesus. Jesus escolheu Lázaro. Eu vou ressuscitar ele. E ele vai sofrer porque eu vou ressuscitar ele. Vai ter dias que talvez ele vai falar, por que Jesus não me deixou morto? Você acha que não teve dia que Lázaro falou isso, pastor Matias? Amém. Teve dias que Lázaro, conversando com Marta e Maria, falou, por que o Senhor não me deixou morto? Já estava no céu. Já estava. Por que o Senhor não me deixou morto? Olha o que eu estou passando. Olha a perseguição que eu estou sofrendo na sinagoga. Olha a perseguição que eu estou sofrendo do sacerdote. Olha a perseguição que eu estou sofrendo dos judeus. Mas de repente ele falava, não, ninguém nessa terra teve a honra que eu tive. Aleluia. Ninguém nessa terra teve o privilégio que eu tive de ser escolhido para proclamar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Messias e que Ele tem poder para trazer da morte alguém. Aleluia. Eu quero dizer para você, não murmure pelas lutas que você tem passado, não murmure pela situação difícil que você está passando. Dá glória a Deus, porque Deus te escolheu para mostrar para os seus familiares, para mostrar para os seus vizinhos, para mostrar para o seu cônjuge que Ele é poderoso! Aleluia! Aleluia! Deus. Aleluia! Você é um escolhido de Deus. Um escolhido de Deus. Uma escolhida de Deus.
Tenha alegria nisso. Fique em pé, por favor, para aqueles que Alamanassuri calabahai. Corrabachuri. Oh, aleluia. Deus hoje te anima dizendo: eu não me alegrei quando eu permiti você passar por isso, porque eu sabia que você ia sofrer. Mas foi necessário que você passasse por isso. Só assim para a sua família crer. Só assim para o seu marido crer. Só assim para os outros verem a minha misericórdia. Só assim para ele ver a minha glória, que eu sou o Deus que perdoa, que eu sou o Deus que levanta, que eu sou o Deus que faz nova todas as coisas, que eu sou o Deus que cura, que eu sou o Deus que abre porta, que eu sou o Deus que faz milagre. Para as pessoas verem que Ele é o Deus que faz isso, é necessário passarmos por isso também. É necessário passarmos por perda para Deus mostrar que Ele restitui. É necessário sermos humilhados para Deus mostrar que Ele exalta. É necessário passarmos por privação para Deus mostrar que Ele supre. É necessário nós ficarmos doentes para Ele mostrar que Ele cura. É necessário ficarmos desempregados para Deus mostrar que Ele abre porta. É necessário nós perdermos para Deus mostrar que Ele duplica na vida. Aquele que perdeu um, Ele dá dois. O que perdeu dois, Ele dá quatro. O que perdeu quatro, Ele dá 10. Aleluia. Assim foi com Jó. Você acha que foi fácil Jó enterrar 10 filhos? Você acha que foi fácil Jó ver perder todas as coisas que ele tinha? A única coisa que Jó não perdeu foi a mulher. Muita gente lasca lenha na mulher de Jó, mas eu vejo uma mulher tão forte ali, que quando ela fala para Jó amaldiçoar o Deus e morrer, porque ela não aguenta mais ver o sofrimento do marido. Era uma mulher que não aguentava mais ver o sofrimento do marido. Era uma mulher que não aguentava mais ver o marido sofrendo a forma que vinha sofrendo. Mas foi um momento de loucura, tanto é que Jó fala: você diz como uma louca mulher, eu vim nu e vou voltar nu. Deus me deu, Deus tirou, tudo seja para a glória dele. E diz a Bíblia que no final da prova de Jó, que 10 filhos ele enterrou, teve 20. Aleluia! E o interessante foi com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Pastor, mas que luta, hein? Mas foi necessário. Que luta que você está passando, irmã? Mas ela é necessária. Que luta, hein, pastor Matias? Mas foi necessário. Amém. Que luta, hein, Gessé? Mas é necessário. Passei 8 meses desse ano sem pregar. Passei 8 meses desse ano sem dirigir a igreja que fundei. Passei 8 meses e entreguei. Eu passei por uma situação difícil. E eu entendi, eu falo: Senhor, eu fui escolhido para passar por isso, Senhor. Não podia ser com outro. Não podia ser com uma outra pessoa. Por que o Senhor permitiu que o inimigo fizesse isso comigo? Por que o Senhor não permitiu que fosse com outro? Por que o Senhor não permitiu que outro caísse? Por que o Senhor permitiu que outro tropeçasse? Mas eu! Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar algo para mim e para outros que estão comigo, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, verdadeiramente são servos do Senhor. Mas eu pude ver que muitos que estão comigo são servos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, você disse para Deus: por que eu? Deus fala: porque eu quero te fazer vitorioso. Por isso que foi você aí escolhido. Aleluia. Por isso que foi você um escolhido. Eu não sei qual é a luta que Deus permitiu que você enfrentasse. Eu não sei qual é o tamanho da prova que Deus colocou diante de você. Mas o Senhor já te garante vitória. Quem permite levando a mão da glória? Quem crê na sua vitória, dá glória a Deus. Veja esse lugar de glória. Veja esse lugar de glória. Quem crê na providência de Deus da glória. Quem crê na cura divina da glória. Quem crê no milagre da glória. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. O Gessé vai cantar uma canção agora que diz: não cedas. Aleluia. Mas eu quero orar com você agora. Põe isso com coração. À vontade. Eu quero orar então com a permissão do seu pastor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Quem está passando por uma situação difícil aqui?